lá, pelo amor de Deus. É Vi mesmo? demais aquele lugar. Que isso, é? Nossa, Nossa. mas aqui Isso já não é quer bom, não. quente o ano todo, aí como é que faz? Pois é. Foi do céu pro inferno. Vamos lá, É, Fernandinho. Eu fiz lá, né? Eu vou te falar com sinceridade. Ontem, na hora que eu ah, lancei a comunidade, eu falei assim: eu vou colocar lá só para poder falar algumas coisas. Vou até fazer pergunta e resposta. Porque quinta-feira à noite é um dia difícil do pessoal engajar, não tem jeito, né? Eu não tava. O que eu tava imaginando, né? Que o pessoal ia aparecer? Não ia. Mas eu acho que a plataforma tá com instabilidade, viu? Porque era para vocês aparecerem, entendeu? Lá nas configurações falam lá o jeito que eu quero ver vocês e tudo mais. Mas tá hoje aqui não deu certo não, mas tá tudo bem, a gente dá um jeito, né? Primeira coisa, lá pra mim, lá nem teve a opção de ligar a câmera nem nada, não. nem teve opção de ligar a câmera? Não. Eu tentei ao menos abrir a câmera lá, aí quando abri o Meet, que deu certo. Olha Aí só, tanto que eu rapaz. fiquei, eu fiquei mandando as mensagens lá, você viu que depois teve um monte de. Teve boa É, noite, oi, entende? sim, eu vi. E chegou muito atrasado para mim, mas não era não, porque é o seguinte, quando eu faço a configuração da, 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 da ligação na plataforma, lá fala para mim escolher se eu posso ocultar vocês ou não, entendeu? E eu não tinha ocultado. Mas eu vou estudar melhor aqui o que aconteceu, entrar em contato com o suporte. Mas de modo geral, me conta, o que você achou da comunidade, dessa nova estrutura? O que você está achando? Ô, Achou legal? ô Romulo, falar que você tá gratuito, você tá entregando muita coisa, tá? É Mas, mesmo? tá, bicho. Falar que você Eu tá já- colocando em prática. Mas é como ditado, né? Se eu falar que esse dia eu não tenho participado, porque a água, como diz, né? A água começou a bater na bunda. Aí eu Imaginei. tô meio dando aquela sumida ali pra poder correr atrás, mas já tô voltando. Correr atrás assim, né? Dando meus pulos aqui, mas pegar firme, entende? Cara, é assim mesmo, o Fernando. Eu acho que assim, a prioridade que a gente tem que colocar na nossa vida é o quê? É sobreviver, né? Então tem hora que você tem que fazer o que é necessário. Ah, tem que trabalhar, fazer um bico, fazer alguma coisa. Cara, é É, isso. A vida é assim, né? Nós não somos herdeiro para poder ficar o dia inteiro estudando, fazendo as coisas. Quem dera se fosse nosso caso, né? Então nós temos que ir atrás, né? mas Mas tá te ajudando os tá. conteúdos lá no YouTube? Até te falar, eu vou falar um negócio pra você. Cara, você acredita que eu encontrei seu conteúdo quando eu tava desistindo de começar a prospectar de novo? Eu tava É quase mesmo. desistindo. Eu não falei isso, mas eu tava. Porque eu tava procurando muito conteúdo na internet, procurando muito conteúdo, porque pensei, não, os empresários, logicamente, os que têm, eles não ficam o dia inteiro na internet. Então, tem que fazer prospecção ativa. E como eu não tenho, para poder investir no curso e tal, então eu comecei procurando na internet. Aí, só que aquele meio do que eles tanto falam lá do Lucas, eu não achei muito convincente para poder. Eu ficava ligando, mas não tava dando resultado. Tanto que eu, tipo, fazia 50 ligações no dia e nada, Que entendeu? isso? Só cliente ruim. Então aí foi que eu peguei seu conteúdo, aí depois eu tipo, comecei a estudar seu conteúdo, aí que eu voltei, mas já tava se esfriando já para poder Parar. falando sério. É, Caralho, velho. aí com o engajamento, tipo assim, não tô tendo resultado, mas com o engajamento ali e com essa mais clareza maior, entendeu? Porque tem uma clareza, entendeu? E é um conteúdo avançado, super avançado, entendeu? E aí eu fui e voltei, entende? Mas eu tava assistindo o conteúdo o dia inteiro, vendo que eu pensei, tem que ter alguma coisa diferente com meio de prospectar, entendeu? Tanto que eu te falei, eu já fazia prospecção, só que se você não tiver um direcionamento certo, você vai ficar o dia inteiro, igual aquele tá, né? Se tiver 10 horas para cortar uma árvore, passa 6 afiando o machado. Só que você tem que saber onde está o machado. Senão você É, vai voltar a cortar a árvore, não vai dar entende? nada. Não vai dar nada. Caralho. Fico feliz demais em ouvir isso de você, viu? De Aí, verdade. eu falando pra você, aí eu, tipo, tô procurando um emprego aí, né, pra dar uma Claro. ajuda, mas não. Mas assim, o engajamento da comunidade, eu vou falar que você, homem, tá ajudando, tá? Eu vejo o pessoal ali, tipo assim, tem uma mente, vários nichos, pessoas diferentes, pontos diferentes, que aquilo, se você pega um insight de um, insight de outro, você vê, entendeu? A mentalidade de cada um e o posicionamento. Isso ajuda bastante, entendeu? Eu agradeço demais, Romulo. Que isso, Agradeço cara? demais, Nós entendeu? estamos aqui para poder ajudar. Porque eu sei, eu já tive no seu lado, Fernando. Eu me emociono porque eu já tive no seu lado, eu sei como é que é difícil, velho. Eu sei que é difícil, mas
É aquilo, Fernando, assim, se minhas palavras servem de alguma coisa, só não desiste, faz o que é possível, tá? O que é possível. Hoje eu não consigo prospectar porque eu tenho que trabalhar, vai trabalhar. Amanhã você volta. Mas de todo modo, qual que é o mais importante para você? Você já não é mais o mesmo de semana passada, entendeu? Isso é Entende? verdade. É mesmo? Então, isso aí já pronto, para mim já ganhou. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu gosto de estar perto de quem tá em cima, sabe? E você tá desde sempre. Então, eu não vou conseguir te dar a mentoria toda, não. Mas como você foi o último dos moicanos, o único do moicano que apostou na live de lançamento lá e apareceu, eu, Eu a gente, apostei. eu sei, a gente pode fazer um acompanhamento mais próximo, tá? Talvez aí de 15 em 15 dias a gente senta junto, vai batendo um papo, beleza? Tipo esse aqui agora. Então aproveita que se ninguém entrar aqui, porque eu soltei esse link lá na comunidade, mas se ninguém entrar, aproveita aqui que hoje é um bate-papo nosso, uma mentoria mesmo, tá? Beleza? Falar que você, mano, tipo assim, o ano passado eu trabalhava no final de semana. E como não sobrava muito dinheiro pra mim, não tô contando história triste, não, tô falando a realidade mesmo. É Aí, essa história que eu quero ouvir. como não sobrava dinheiro pra mim, então eu tive que trabalhar no final de semana pra juntar dinheiro. Aí, quando eu juntei dinheiro pra comprar curso, essas coisas, o curso do cara, igual eu falei, não eu explicava que eu. Nada, 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 nada. É mesmo? Prospecção no WhatsApp, follow-up, mas é básico, raso, raso, raso. Eu fiquei puto com aquilo, tá ligado? Fiquei, tipo, caro pra caramba você ralar o final de semana pra você, entendeu? Aí você vai lá, o filho da puta vai, entendeu? Esse cara do marketing, entendeu? É foda, velho. Você pode Foda. falar quem é que foi? Foi quem? O Né? curso? Do que eu Você sabe? peguei, do que eu peguei foi, não, eu acho que você não conhece, pode ser que você conheça, mas era do Bonatin. Ele tava ensinando prospecção, aí eu comprei a mentoria dele, entende? Uhum. O Bonato. Mas falar que você ralei final de semana, pagar uma mentoria, entendeu? Fernando, eu vou te falar, sabe qual que foi a minha maior dificuldade de começar a fazer isso aqui? Tá? Eu, a minha maior dificuldade em ter começado foi porque eu sei que tem gente que vê isso como uma promessa, sabe? E aposta o dinheiro que tem e que não tem, cara. Isso me deixa muito mal, porque eu sei assim, eu sei como é que é contar dinheiro pra viver, sabe? Porra, velho, aí vem o cara e te faz uma promessa, você porque querendo ou não é uma promessa de mudança de vida. Por isso que as pessoas me chamam de otário, né? Falam assim: "Ah, Rom, você devia estar cobrando". Mas eu só quero mostrar pro pessoal, por A mais B, que eu consigo fazer, entendeu? Quem vier depois, ô Fernando, fiz 39 lives de prospecção ativa com construção de lista. Mais as lives que tem lá, mais a comunidade, mais o que eu passo, mais as mentorias. Se a pessoa, nesse momento, não acreditar que eu sei algo, nem compra, sabe? Mas é diferente, por exemplo, eu já ouvi falar desse cara, tá? Nem compra, porque eu sei que tem um monte de gente que nunca aplicou nada, que nunca fez nada de prospecção, que monta ali no chat GPT alguma coisa e joga num curso. Tudo muito pronto, não sei se foi o caso. Só que a gente sabe que prospecção é o quê, cara? Você já, nessa altura do campeonato, você já sabe. É experiência. Prospecção é estar ali ligando e tomando não e sabendo contornar uma situação ou outra. Né? Então me deixa muito triste saber que você fez esse investimento, mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz em saber que o que eu entreguei para você até agora já mudou mais do que o curso que você fez. Graças a Deus, mas tipo assim, a clareza, você tendo mais clareza de como fazer as coisas, muda totalmente seu rumo, entende? Muda. Porque Sim. senão você vai ficar ali, igual você falou na live lá, o menino fazendo 50 ligações e não tendo. Entendeu? Resultado. No primeiro dia que eu fiz 4 ligações e consegui uma reunião de pré-agendamento. Eu falei, Ó, aí. entendeu? Não, tomei não show e tudo mais, mas vou voltar aquela mais, entendeu? Faz Quatro parte. ligações, entendeu? Muda Nossa, 4 totalmente. ligações é melhor que as minhas aqui, velho. Tá doido? Já tá. Mas aí, ou foi pra me motivar, mas mesmo assim eu fiquei feliz. Tomei um no show, mas mesmo assim eu fiquei É, feliz, ué. porque Porque é um eu passo de consegui. cada vez. Não, show de bola. Não, Me mas fala uma coisa aqui. é rico demais, vamos. Muito rico. Eu olho, eu vou falar com você, eu já olhei.
Eu já procurei na internet demais conteúdo. Não estou puxando o saco porque você está aqui não, mas já olhei demais conteúdo na internet de prospecção, porque eu sempre pensei, os donos de empresa não vai fazer aquela prospecção automática igual o pessoal fica falando aí. Eu não acredito nisso não. Não acredito. Não acredito. Isso que vai cair no seu funil é gente que não tem dinheiro, entendeu? É a verdade, entendeu? Porque o cara que tá mesmo no game, o cara que é empresário mesmo, não tem tempo pra ficar mexendo no celular direito, não. Não Não tem, tem, não, é. cara. O cara que Tem. tá no game, ele não consegue. Aí, ó, veio alguém pra te atrapalhar sua mentoria. Não, O é. Fernandinho. Não. Quem entrou Olha aí? só, Toledo, estão querendo te Aí, tirar porque eu ó. tava dando mentoria aqui pro Fernando, entendeu? Já estão Tava querendo te ganhando a mentoria boicotar aí, aqui. Toledo. Boa noite. Cheguei atrasado pra... Não, meu querido, tá no momento certo. Nós tivemos problemas na comunidade, eu acho que a plataforma tá meio que instável. E aí nós estávamos com dificuldade de comunicação lá na sala, aí eu trouxe pra cá. Mas nas próximas a gente vai ajustar direitinho. Estamos batendo um papo aqui, ô Toledo, com o Fernando sobre a comunidade. E quero aproveitar aí que você entrou. O que você tá achando lá da plataforma, Toledo? Ah, eu gostei. Eu achei bem legal. Eu É? não esperava que fosse tão legal assim, não. Eu falei, cara, que é isso aqui? Essa bomba, velho, aqui. Falei, Daí eu comecei a olhar assim, daí eu olhei, massa. Achei bem bacana, Show de bola. Espero que Ninguém, você tenha. fala a verdade, ninguém espera, bicho. Ninguém espera. né? Ninguém espera que seja robusta assim. Ninguém espera. Ah, show. Porque o mercado, o O mercado mercado é não ruim. tem. O mercado é ruim, o mercado é um lixo, velho. O mercado é um lixo. O mercado hoje em dia é um monte de gente querendo ganhar dinheiro, né? A verdade é essa. Então, assim, se falta propósito, você começa a pensar com a cabeça de menor custo possível, jogar um monte de gente aqui, engano meia dúzia, faturo e pronto, entendeu? Pra mim, a Aí ideia agora não é ficou essa. melhor. Aí, show. Minha ideia nunca foi essa, sabe? Eu sempre quis. Por isso que eu comecei pela comunidade. Nem lancei o método ainda, lancei a comunidade. Porque pra mim, cara, ganhar dinheiro tá muito na recorrência, sabe? Então, por exemplo, já me provei por A mais B o que eu sou capaz de fazer com vocês nas lives que eu faço no YouTube. Provei por A mais B que eu tenho um conhecimento técnico para passar para vocês nesse tipo de mentoria aqui. Então agora, quem quiser ficar, fica porque sabe que tem valor. É diferente dos caras que fazem lançamento. Aí eles fazem lá, por exemplo, um workshop de 2, 3 dias com vocês, fatura o dinheiro deles e some. E aí eles vão rotacionando conteúdo. Faz um conteúdo aqui para vocês, que são de vendas, depois eu faço um conteúdo para gestão de pessoas, RH, que é um outro tipo de conteúdo. E assim eles vão faturando e vão ganhando dinheiro. Mas para mim isso não cabe, entendeu? Eu prefiro ser uma pessoa que tem alguma referência, que vocês virem e falam assim, cara, prospecção ativa, fala com o Romulo lá, entra nesse canal aqui do doido aí, que fica fazendo ligação o dia inteiro, que você vai aprender alguma coisa. Né? Ô, Toledo, YouTube. pode falar. Toledo é do Tá frio lançamento. demais aqui, ó. Tá frio demais? Parceria com o Nossa. Romo não, né, Toledo? Pro lançamento não, né? Você que é do lançamento? Eu sou do lançamento, aham. O cara falando mal dos meus experts aí, ó. Aí. Destrinchando meu mercado. 6 de 7. Mas aqui, ô Toledo, é verdade, né? Não tem muito nego Tem, falso aí na internet? Falando que é tem mesmo. expert Fala em a verdade. nada. Tem. Pior que tem muito, tem. Você já- O que mais tem é bem raro achar, tipo, pessoas assim que tenham o intuito de querer agregar na vida das pessoas. Ah, na verdade, são esses igual a mim que não ganham dinheiro, entendeu? Não ganha porque não Ga- botou uns 2.000 em tráfego pago ali, botou uma página captura, vai acontecer em Ô, breve. Toledo, né? BH deve ter alugar uma Porsche. Tá, aqui do lado de casa, onde eu moro aqui em Belo Horizonte, Ah, é. eu moro na região boa aqui, e aí tem uma rua que chama Raja Gabalha aqui. Não sei se vocês já ouviram falar dessa rua, mas é uma rua muito famosa que só tem as Avant-Garde, Ferrari e tudo mais. Toda vez que eu passo lá, eu falo assim, Olha. olha ali me Hum. chamando ali, ó. Entendeu? É. Ventador me chamando. Mas tá me chamando, eu tô indo lá, encontro ela. Mas show de bola, vamos lá, vamos fazer o seguinte então. Hoje a ideia era bater um papo rápido da comunidade, apresentar algumas coisas, né? Eu não contava realmente mesmo com a participação. Quinta-feira à noite é um dia difícil, mas ainda tivemos problema na plataforma, ou seja, tudo para dar errado, mas deu certo. E como vocês sabem, para Fernando que já participou, você também, ô Toledo, eu prefiro esses encontros que tem poucas pessoas, porque eu consigo realmente direcionar o ponto
de cada um de vocês, solucionar questões aí que vocês têm da vida. Então, encarem realmente como uma mentoria. Vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem e eu vou responder dentro da minha realidade, dentro do que eu sei, tentando contribuir com vocês, tá? Primeira questão relacionada à comunidade, gente, a ideia é justamente ter essa base de fundadores, porque quando o trem virar hype, não vão ter outras pessoas fundadoras. Vocês são os únicos, tá? Os únicos mesmo. E aí, aproveitando que vocês dois já chegaram aqui nesse lançamento, eu vou criar uma badzinha para vocês lá, de engajados, e lançar para além dos fundadores, tá? Vou deixar um tempinho com vocês aí. Porque vocês dois são os dois engajados mesmo, vou falar com sinceridade. Tem outros também, tem o Jeanzinho, tem o Jadson, mas o Fernando tá há um tempo comigo também, né? O Fernando já. Mas eu vou criar lá uma badzinha para vocês dois, tá? Agradecendo, para agradecer. De todo modo, a comunidade é aquilo. Eu tô pretendendo lançar uma sala de reunião, que eu vou chamar, que é efetivamente tirar 2 dias na semana, um dos períodos, um na parte da manhã, um na parte da tarde, para vocês entrarem lá e fazerem ligações comigo ao vivo, e aí eu vou corrigindo o discurso de vocês, tá? Vai se chamar sala de reunião, sala de ligação, desculpa. E aí, essa sala de ligação, o que eu vou fazer? Ela não vai ficar disponível para todo mundo na comunidade. Eu vou selecionar algumas pessoas para começarem, pessoas que têm mais dificuldades. Teve um pessoal que já entrou em contato comigo direto aqui falando de travamento. Vou selecionar alguns e vou fechar ela. Ela vai ser um upsell dentro da comunidade, porque realmente, assim, não tem jeito, né? É uma mentoria muito de ligação, é um nível muito acima. Mas vocês dois podem ficar tranquilos aí que eu insiro vocês dois lá. Ponto importante aqui. A comunidade é o grande desafio da comunidade é o engajamento. Por isso que eu fui para lá, porque tem gamificação, tem maneira da gente ficar conversando mais, trazendo outros links. O WhatsApp, gente, estava impossível, insuportável gerenciar aquilo ali. Era muita mensagem de muita gente, cada um falando de um assunto diferente, mas todos os assuntos importantes a gente não conseguia segmentar. Por isso que eu vim para cá, espero que ajude. É uma aposta mesmo que eu estou fazendo na comunidade. Espero que além de ajudar, que vocês também façam aí o boca a boca para os seus pares aí no mercado do marketing digital. E também, se vocês conhecerem alguém que tenha interesse em entrar na comunidade, alguém que vocês recomendariam, me fala que eu mando o link para vocês com um desconto para o pessoal adquirir a comunidade, tá? Infelizmente não tem como mais entrar gratuitamente, porque é uma promessa que eu fiz com vocês aí também, quem estava comigo antes. Beleza? Vamos lá. Perguntas aqui, ó. Hoje eu não vim fazer perguntas, é vocês que vão perguntar. Vou fazer a primeira pergunta pro Fernando, depois para você, tá, Toledo? Fernando, Oi. qual que é a sua maior dificuldade hoje quando a gente fala, desde a criação da lista até a apresentação da proposta, envio de negociação, vamos dizer assim? O que você acha que é a sua maior dificuldade hoje? É a minha prospecção. Porque eu pego para poder ligar, às vezes dá aquela tremida por... todo mundo caga, aquela coisa, né? Todo mundo é gente, mas querendo ou não, o cara, ele se comporta como o CEO da empresa, mas na hora ali dá aquela tremida. Só isso. Assim, só parte, né? Mas é a real. Mas quando eu pego para ligar, eu disparo, mas aí tem jeito que eu vou e travo, entende? Tá. Ô, Toledo, qual que é a sua maior dificuldade hoje nesse processo? O que você enxerga assim que é seu calcanhar de Aquiles? Cara, meu calcanhar de Aquiles, eu vejo que é na R1, na hora de quebrar algumas objeções ali, quando a pessoa fica muito em dúvida, falando se é isso mesmo que ela quer, e não conseguir levar ela para R2. Tá. E um pouco em prospecção também, porque mesmo você falando com o decisor, você não. Parece que tem uma hora que o teu cérebro trava e você não sabe o que falar para ele. Entende? Sim. Grande parte dos travamentos que a gente tem em ligação são responsáveis, né, vem, na verdade, por uma dificuldade de assimilação do discurso, tá? Vocês perceberam nas minhas ligações, meu discurso é essencialmente o mesmo. O mesmo. Até o jeito, é porque nós estamos aqui em Belo Horizonte. Isso é proposital, tá? Eu já falei isso, mas eu vou reforçar mais uma vez. Eu sinto ansiedade em ligar. Eu sinto. Hoje, claro que numa escala muito menor, porque eu faço isso muito, vocês me veem. Mas isso é natural. E a gente tem que aprender a jogar com isso.
tá? Só que o que não pode acontecer? Essa ansiedade nos blindar o discurso. Porque, cara, às vezes a gente fica muito preocupado com a persona do outro lado, eu falo esse negócio, né? Todo mundo caga e peida. É justamente para poder falar, a outra pessoa não importa. Ela importa, claro, mas quando você faz um discurso de coach call, é importante que você seja objetivo e rápido o suficiente para você passar a mensagem. E a construção dessa coach call ela tem que ter aqueles pontos lá, né? Chave. Quais são as palavras-chave que eu vou falar nesses 2 minutos que a pessoa vai pegar aquelas pontos ali de palavras e vai falar assim, ok, entendi mais ou menos o que você faz, né? Se eu for fazer uma pergunta para vocês, assim, se vocês fossem fazer aqui um roleplay aqui agora, se você fosse, ô Fernando, fazer uma ligação para mim agora aqui, você saberia seu discurso? O que você ia falar comigo, Rômulo? Vender o seu produto? Eu não. Assim, eu teria uma base, entende? Uma base, Mas né? assim, cabeça assim não. Porque sempre eu olho o discurso antes. Dou Você uma olha o olhada no discurso antes. Tá. E você, Toledo? Cara, dá pra testar, vamos testar? Vamos testar, ué. Vamos lá. Pega seu Vamos lá. celular aí. Depois é você, Fernando. Ó, finge que isso aqui é meu celular, tá? É só minha capinha, meu celular Tá. tá carregando. Alô? Boa tarde, com quem eu falo? É Rômulo quem fala? Rômulo, muito prazer, Rômulo. Me chamo Gabriel, aqui da empresa Flyer. Como é que você tá, Rômulo? Tudo bem? Tudo certo, Gabriel. Que bom. Rômulo, o motivo do meu contato aqui para você seria o seguinte: eu trabalho com a assessoria de vendas e marketing e eu queria saber, Rômulo, se você tem 2 minutinhos pra gente estar conversando aqui bem rapidinho. Pode falar. Então, Romulo, eu tava vendo algumas ações que você tem feito aí na parte do seu Google, algumas partes no teu Instagram e no seu site. E, cara, dou até parabéns pra você que tem alguma coisa bem, algumas estratégias bem legais que você tem feito. E eu vi algumas oportunidades que você não tem explorado. E eu deixei a agenda, eu alinhei tudo isso pra você e eu queria te apresentar isso em uma reuniãozinha de 15 minutos, assim, sem compromisso algum. Como é que tá a tua agenda amanhã, sexta-feira, dia 30, vamos na parte da manhã? Eu tenho horário às 9h30 da manhã e horário às 10 horas da manhã. Qual que fica melhor? Ô, Gabriel, sexta-feira pra mim é um dia muito complicado. Vamos marcar na semana que vem? Você me chama no WhatsApp? Chamo sim, esse no WhatsApp. Tá bom, então. Fico no aguardo. Valeu. Beleza, então, Tchau. valeu, tchau, tchau, bom trabalho, Tchau. viu? Valeu. Ah, o WhatsApp te quebrou, né? Falei assim, cara, será que eu falo pra ele que eu não tenho nada pronto pra ele? O que acontece, ô Toledo? Muito bem, cara. Você tá no caminho muito bom, tá? Você não pode ter medo da objeção, tá? Essa objeção do Uhum, WhatsApp, ela vai acontecer. Vocês me veem e acontece o tempo todo. sim. Então você já tem que ter uma resposta para ela, tá? O que eu vou sugerir aqui? Primeira coisa, introdução da sua cold call. Você não precisa falar tanto, tá tudo bem com você? Aí o cara fala, não, tá tudo bem. Então é porque eu tô querendo falar da assessoria de marketing de venda, você tem 2 minutos? Você já perdeu tempo. Se o cara Uhum. parou para te ouvir, na verdade você não pode pedir permissão, tá? Não peça permissão. Você pedir permissão, ou ele pode falar assim, não, me liga depois, tá? Ou então ele vai ficar impaciente com você. Porque ele vai falar assim, e aí, e aí, e aí, Uhum. né? Então como é que eu faria? Qual que é o nome Sabia da que sua tem empresa gente que mesmo? até que fala assim, Ah, tá contando já, vai, fala. Tem gente que fala bem pode falar. assim, Então, você tem que ser direto. Qual que é o nome da sua empresa mesmo, Túlio? flyer, Flyer? flyer, Flyer. Flyer. É. Qual são as 3 principais dores que o seu negócio resolve no negócio do cliente? Direto, tô falando não coisa técnica, mas Uhum. para ele, o que ele resolve? Capacitação de público dos balconistas, que eu vejo que muito no nicho óptico tem muita gente que não é preparada. Uhum. Resolve também captação de pessoas, atrai pessoas para o negócio De e clientes, também né? ajuda na parte isso. Também ajuda ali na parte do desenvolvimento do site, deixar uma paradinha mais bonitinha ali, sabe? Estrutura digital. Uhum. Então essa tem que ser as 3 coisas que você vai falar. Por quê? Palavra capacitação de pessoal, de público, não é público, é pessoal, tá? Olha, a gente trabalha com a capacitação dos seus funcionários. Pode ser direto mesmo assim.
capacitação de funcionário. Porque a cold call, onde que a gente acaba errando muito? Trazendo termos que são muito simples para a gente, mas para o cara do outro lado não é. Então a gente precisa ser objetivo. Capacitação de funcionário, tá? Atua na captação de novos clientes e também atuamos na sua estrutura digital. Dá uma renovada aí, tá? Então como é que eu faria? Oi, tudo bem? Alô, quem fala? Gabriel. Ô, Gabriel, é Rômulo aqui da empresa Flyer. Gabriel, estou entrando em contato com você. Nós somos aqui de Ponta Grossa? É isso. Somos aqui de Ponta Grossa. Nossa empresa hoje atua somente com clínicas e óticas, tá? Como é que é a nossa atuação? Nós trabalhamos hoje na capacitação dos seus funcionários, na captação de novos clientes e nós damos uma repaginada na sua estrutura digital. Eu já dei uma olhada aqui no seu negócio, vi que vocês estão fazendo algumas ações, mas tem alguns pontos que eu gostaria de te mostrar numa reunião rápida de 20 minutos. Como é que está a sua agenda sexta às 3? Você não dá tempo pro cara falar. Não é bate-papo, é uma cold call, tá? Então, às vezes a gente fica com medo de quê? De parecer sem educação se você não perguntar se o cara tá bem, né? Perguntar, mas como é que tá a família? Posso te falar com você agora? Você fica com medo de ser invasivo. Cara, a partir do momento que você ligou pro cara e ele te atendeu, você já está sendo invasivo. Tentar minimizar isso piora. Faz sentido pra você? Mas sabia que teve uma vez que eu tava ligando pro food, pro pessoal de restaurante, assim, lá de Curitiba. Era uma mulher. Nossa, caraca. Eu liguei pra ela assim. Ela falou, não, você sabia que você tá ligando no número privado? Meu número privado? De onde você tirou esse número? Ele falou bem assim pra mim. Então, tipo assim, eu já me travei ali na hora, hein? Caraca. É foda, é foda. Então eu faria mais ou menos esse discurso, tá, ô Toledo? Olha, tudo bem, tudo bem. Ô fulano, aqui é Gabriel, da Flyer, nós somos aqui de Ponta Grossa. Nós trabalhamos hoje com clínicas e óticas. Nosso trabalho tá na capacitação dos profissionais que atuam no balcão. Você pode até falar isso. Capacitação dos seus funcionários que atuam no balcão, no atendimento, com a parte de captação de novos clientes e estruturação e renovação repaginada da sua estrutura digital, tá? Fala já disso. Reforça de novo, reforça. Nós somos especialistas no seu ramo. Eu vi que você já faz algumas ações legais, parabéns, inclusive. Tem ações muito boas. Ou então eu vi que você não faz nada hoje. E aí você tem dois caminhos. Ou já chamar para reunião, ou perguntar para ele, como é que tá esses pontos aí na sua empresa hoje? Ele vai falar assim, tá legal. Só que aqui, você percebe que se você puxar a pergunta, ele vai ter que fazer 3 respostas para você. Sobre a capacitação dos funcionários, sobre a captação de clientes e sobre a estrutura digital dele, tá? Então, talvez se você abrir a pergunta, faça uma pergunta em uma coisa que é o seu core business. Seria o quê? Captação de novos clientes? Que é o mais importante? Ou seria a parte de estrutura digital? O que você acha? Vendas. Vendas, né? Então, ponto. Vendas. Você vai falar, olha, a gente atua nessas 3 frentes aqui, mas eu queria saber hoje como é que estão a parte de captação de clientes aí, vocês estão fazendo alguma ação, o marketing está ajudando, como é que vocês trabalham hoje? Não, aí o cara vai falar qualquer resposta, não importa muito a resposta dele, e você vai puxar ele e fala assim, não, legal, cara, eu vi alguns pontos aqui que eu poderia contribuir com você, que eu quero te mostrar como é que eu atuo com outros clientes, ou então quero te mostrar como é que o mercado está fazendo, caso você não tenha clientes anteriores. Uma reunião rápida de 20 minutos. O foco é nas vendas, tá? Eu quero te mostrar isso, como é que a gente trabalha para outros negócios. Como é que tá a sua agenda quinta às 3 da tarde. E você já tem um horário. Cara, já aconteceu de eu encavalar 2 reuniões, porque no meio da cold call ali eu falei terça às 9 e eu tinha 2 depois para fazer. Mas não importa, tá? É só você ter uma base. Faz sentido para você? Fez, Outra coisa que eu queria muito implementar, que foi uma área que eu me encontrei bastante, assim, eu virei noite já estudando inteligência artificial. Sim. Faz 1 mês e meio já que eu tô estudando inteligência artificial, apliquei já, tenho 3 chatbots, não chatbots, 3 agentes, né? Instagram, Telegram e no próprio WhatsApp mesmo. E eu vejo, cara, é um serviço que eu posso estar implementando no meu processo também. Só que o que eu tenho um pezinho atrás será que isso não vai parecer que eu quero fazer de tudo e um pouco e acabar não fazendo nada? Perfeito. Entende? Aí o que eu foco? Eu foco nisso aqui, que é parte de vendas, ou eu foco nisso aqui, que de inteligência artificial, que pode ajudar também nesse processo de vendas, entende? Aí eu não... O
que eu acho que você tem que fazer? Não tem problema você ter duas jornadas, tá? 2 produtos. Eu vou falar o prós e o contra de cada um deles. O prós de você ter essa primeira estrutura que você me passou aí é que é aplicação real. Resultado direto, né? É vendas, capacitação de pessoal, estrutura digital. Então o cara sente. Ele vai ver transformação. Inteligência artificial, qual que é o grande problema da inteligência artificial hoje, ô Toledo? Baixa consciência do brasileiro sobre o que é inteligência artificial. Ele não sabe como é que funciona. Então, se eu fosse para essa área, sabe para onde que eu iria? Clínicas de estética, clínicas de reparação capilar, que está em alta hoje em dia, e dentista nem tanto, não, mas talvez dentistas ali, clínicas odontológicas. Por quê? Volume de procura alto de demanda de agendamento, e a IA vem justamente para isso, para conduzir desde o primeiro contato até o fechamento sem a necessidade de um funcionário. Pode até escrever isso aí, ó. Conduzir desde o primeiro contato até o fechamento, o agendamento, sem a necessidade de um funcionário. Conduzir desde o contato do fechamento sem a necessidade de um funcionário. Sabe por quê? Porque é conduzir do primeiro contato até o fechamento sem a necessidade de um funcionário. Cara, isso é simples dele entender, direto, e ele vai ter a curiosidade de falar assim, como é que você vai fazer isso? E aí na R1, você vai fazer o quê? Na R1, ao invés de você ficar falando para ele num mapa mental, sabe como é que eu faria a R1 de verdade? Faria ali primeiro, né, uma apresentação rápida, faria as perguntas, depois jogaria na tela dele um esquema visual de como esse cliente passa dentro desse atendimento. O agente vai dar um bom dia. Esse mapeamento. Você tem? Cara, isso aí que vai vender. Quer ver? Sabe por quê? Porque a maior... Eu falo, Toledo, porque, por exemplo, a minha apresentação, tem uma hora que eu mostro um fluxograma, porque o cara não sabe que a pessoa vem do tráfego, não sabe como é que funciona funil, entendeu? Não sabe que vem do tráfego, passa para uma landing page, depois vai para tal lugar, não sabe. Show de bola. Show de bola. Legal demais. Exatamente. A única coisa que eu faria... Pode falar. E sabe o que é o mais bacana? Eu tenho esse agente funcionando. Então pronto. Sabe o que você pode fazer também? Já que você tem... Olha só, isso aqui é dica de ouro para você. Você vai fazer o seguinte, a primeira barreira que você vai ter maior é levar esse cara para lá, para reunião, tá? Então o que você vai fazer? Você vai selecionar os caras de ramo de estética, cabelo e dentista. Por quê? Porque eles já estão vendo outros caras fazendo a mesma coisa. Então você não vai precisar aumentar nível de consciência. Porque, cara, se você for dar uma olhada, você vai fazer uma prospecção aí, você vai ver que tem várias clínicas de estética, clínicas capilares, já fazendo essa ação. Já tendo IAs. Então, eu iria para esse nicho porque é um nicho que as pessoas conversam muito entre si. Os médicos conversam muito entre si, todo mundo quer aplicar. Tá? Faz sentido para você a questão do público, primeiro? Do IA? Faz. E sabe uma coisa que eu vejo assim também? É a questão do futuro cliente, ele querer se amostrar pro amigo dele, falando, eu tenho essa inteligência artificial atendendo, você tem? Sair na frente, exatamente. E aí, olha só, entre essa, se for falar assim, Rômulo, onde você apostaria? Não tô falando para você fazer isso não, Toledo. Mas eu acho que a inteligência artificial, para esse nicho, se você conseguir transferir a mensagem de maneira simples, você vai conseguir provar melhor o resultado para esse negócio do que você tentar vender capacitação do público, captação de novos clientes e estrutura digital. Sabe por quê? Que eu vejo nesse produto seu, Toledo, muito trabalho. Minha preocupação com você é essa. Se você vende para uma ótica, captação de público, captação de novos clientes e estrutura digital, você vai trabalhar pra porra, cara. Vai. E uma inteligência artificial, às vezes, você vai ganhar o mesmo valor que você cobraria pela ótica no agente que você já tem. Não é? Faz sentido? Faz sentido, Então faz o seguinte, cara. Minha sugestão para você, semana que vem, foca na IA, tenta criar um discurso de cold call que seja simples e claro, tá? Essa questão, ó, tô entrando em contato com você, não tô falando que vai ser fácil não, porque é difícil chegar nos caras. Eu sei que é difícil. Mas tendo um discurso, desperta a curiosidade do cara do quê?
quero te mostrar como é que funciona. E sabe um gatilho que você pode fazer com ele? Fala assim, me passa o seu WhatsApp, que eu vou ativar agora aqui um agente para você conversar com ele. Você já tem esse agente funcionando. Você paga lá você paga as integrações no Make? Eu uso N8N. N8 aí, show de bola. Uhum. Então, ele é de graça praticamente, né? Os códigos dele. Aí você só joga numa VPS lá, você só paga 30 no mês. Aí, ó, show de bola. Então você pega um agente desse aí, joga no peito do cara e fala assim, se diverte, meu amigo. Quer melhor prova do que ele usando lá na hora? Ele vai pegar, no meio da reunião, você fala assim, ó, tô te mandando aí agora, tá? Tô te mandando agora, no seu contato, um agente pra você conversar com ele aí. E sabe o que é mais bacana? Ele é omnichannel. Ele funciona em Telegram, Instagram, WhatsApp. Tá? Então, assim, cara, vou te falar por quê. Porque eu já vi aqui em BH, já conversei com o Yas, é sensacional, é disruptivo. E é legal porque ele fica ali te mandando mensagem, mandando um monte de coisa, né? Assim, é muito massa mesmo. Conduz e faz follow-up melhor que o ser humano. Haja visto a gente, que é vendedor e não faz follow-up, né? E ela faz follow-up, ela reage mensagem, manda áudio. Show. Então faça bem isso, tá, bacana. Toledo? Tô falando Vou assim, dar uma... como recomendação da vida, assim, se eu pudesse. Não quero que você aposte e fale assim, nossa, o Romo mandou eu apostar no negócio e deu errado. Mas se você conseguir criar esse discursinho de cold call, se você conseguir levar esse cara pra reunião, na reunião você vai falar um pouquinho o que você é. Olha, a gente... Simples. Nós criamos automações de atendimento para maiores conversões de clínicas e tal. Ponto. Elevator pitch. Você sabe como é que funciona? Não sei. Qual que é a sua dor hoje em termos de atendimento? Ah, a gente perde muito, tem volume? Não tem? Faz os pincelinhos lá com o cara, ele vai fazer um monte de resposta. Depois, nesse terceiro ponto, você vai mostrar o esquema visual que você tem aí. A única coisa que eu faria é substituir os textos por emojis, por ícones. Porque a pessoa ela vai bater o olho e vai fazer mais correlação do que ela olhar aquele tanto de texto, ela não vai ler. Tá? Aí você fala atendimento humano, aí você pode pontuar cada ponto ali, isso vem para cá, acontece isso até o fechamento. E aí você finaliza essa primeira reunião falando assim, ó, tô ativando um negócio aí na sua mão. Cara, é a mesma coisa que você dar um doce pra criança e tirar da mão dela depois. É, né? Porque eu tô vendo que você, desde a mentoria, você tá apostando nessa questão da IA, que você tá gostando. Não É tá? legal, cara. É legal, muito legal. Então, você tem o conhecimento, já tem os agentes. E aí você vai fazer, eu vou te dar uma coisa melhor aqui. Você vai construir esse discurso de cold call, você vai me mandar ele que eu vou corrigir pra você. Beleza? Aí, ó. Só, rapaz. Veio um Não é presentaço pra pensar, aqui. Tô E falando. agora não é pra pensar. É um prefeito, homem, cara. Não, é sério, porque eu quero ajudá-los. Vocês estão engajando comigo, entendeu? E, obviamente, isso aí vira case pra mim. Nada é à toa, né? Já ouviram aquela frase, né? Se você não né? paga pelo serviço, o produto é você. Se pelo produto é você. Já. Mas, Já. tá. Faz esse discurso. Você pode fazer dos dois, se você quiser, de um e de outro, para depois se aplicar o outro também. E me manda lá que eu vou corrigir seu discurso de cold call, tá? Mas a dica da reunião é essa, cara. Apresentação rápida, perguntas e depois, na prática, como é que funciona. Cara, se fosse eu, dono de uma clínica de estética, um médico, qualquer coisa nesse sentido, você me mandasse, eu não tem problema de atendimento, você me manda um trem desse no meu celular, para na hora que eu tô olhando na sua cara, eu fazer um atendimento, eu fecho com você na hora. Tá? Vou fazer isso aí. O que você Eu vi acha? Vou um focar, cara. vou fazer o discurso, vou fazer hoje, hein, esse discurso. Calma, mastiga amanhã, mas a estrutura do discurso é simples. Tem uma live, inclusive, né? Não sei se você já viu, de cold call, que eu ensino a fazer o script. Não, vou dar uma olhada. Show? Depois eu respondo sua questão lá da reunião, das objeções, tá? Mas eu quero que o Fernando agora... Vamos fazer um testezinho, Fernando? De ligação? Não tem certo ou errado, não, né? Eu finjo que não tô vendo aqui, Fernando. Finjo que não tô vendo. Você que Tem nada a ativa, ver, tá? Eu que vou... Se você tiver um celular... Ah, você tá usando seu celular, né? o meu celular tá na. Não, tem problema. Aí, Vai no pegar. dedão. Vamos no dedão nós dois, Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Aqui é Fernando da empresa Focus, governador Valadares, tudo bom? Tudo bom, Fernando? Opa, eu estou prospectando empresas focadas nesse ramo
E eu vi que vocês já fizeram algumas ações de marketing. E parabéns pelo trabalho de vocês. É um grande prazer eu ver isso. Mas deixa eu falar. Hoje a nossa empresa trabalha mais focada nessa parte de marketing, mas é um trabalho voltado mais para ajudar o comercial de vocês. E eu queria ver se você tem. Aí, eu já travei. Eu queria É normal. Pode continuar. ver, eu queria ver se você tem 20 minutinhos para a gente poder conversar, para poder estar te apresentando melhor o nosso trabalho. E aí é só. Na verdade, eu travei, irmão. Não tem problema. O que eu ia falar assim pra você? Eu não entendi o que você faz. É igual eles falam comigo, tá? Porque é, claro, Eu né? tentei falar sem olhar. Você tem que aprender a falar sem olhar. Primeira coisa que você vai fazer aqui pra gente, tá? Quando você for construir o seu discurso aí, é a mesma coisa. Tá vendo por que vocês travam? Porque vocês não sabem o que falar. Para além, porque assim, você já vai quebrar a primeira barreira que é de fazer a ligação, cara. Que é de ligar ali, aquela tensão, não atende, não atende. Se o cara atendeu, você precisa treinar na frente do espelho. Quantas vezes forem, não falo na frente do espelho, mas não precisa ser na frente do espelho, não. É olhando para baixo, oi, tudo bem? Que é Rômulo da empresa Combustível de Belo Horizonte. Passa no João para mim, tá? Então, assim, alguns pontos que eu queria que você já colocasse. A questão do nome da pessoa. Qual seja, da secretária ou do decisor. Serve para você também, ô Toledo. A primeira coisa que você fala com o decisor ou com o gatekeeper, com quem te atende, é o nome da pessoa. É a primeira coisa. Você vai reforçar. Assim, combustível Rômulo, boa tarde. Rômulo! Toledo fica me zoando aí. Rômulo! Com essa entonação. Rômulo! Joga a ligação lá para cima. Porque a primeira frase, a primeira palavra vai indicar o tom da conversa. E a primeira palavra é importante para o cara falar assim, opa, um cara de boa, o cara tá feliz, o cara tá tranquilo, entendeu? Então você vai falar o nome, tá? Segundo ponto, é o discurso na lata, pá, é de uma vez. E aí é a hora que você precisa decorar. Não precisa só decorar, mas tem uma linha de raciocínio ali que você vai conseguir falar, entendeu? O que você faz? E aí, nesse momento, Fernando, o que eu senti falta no seu discurso foi de especificidade. Você falou no seu ramo, você falou na sua realidade, mas que realidade é essa? Que ramo é esse? É importante que você selecione palavras do ramo desse cara. É de máquinas pesadas, né? Isso. Eu sou especializado em indústrias. Eu trabalho só com indústrias que fabricam, que produzem maquinário pesado. Pronto. Você vai colocar isso, você tem que colocar isso no seu discurso. Sou especialista em indústria, só trabalho. Ô, Fernando, tudo bem? Fernando? Ô, Fernando, aqui é Rômulo da empresa Combustível de Belo Horizonte. Fernando, estou entrando em contato com você. Hoje nós somos aqui de Valadares, trabalhamos só com indústria de maquinário pesado, tá? O que a gente atua? Nós atuamos X, Y, Z. Eu dei uma olhada nessa estrutura. Me fala como é que. Vi que vocês estão fazendo algumas ações, mas me fala como é que tá isso hoje. Abre espaço para discussão pro cara, não importa o que ele for falar, ele vai responder pouca coisa. E aí você fala, muito bacana, cara, mas nosso tempo é curto aqui. Vamos para uma reunião rápida de 20 minutos, e não é 20 minutinhos, tá, Fernanda? É 20 minutos. Porque quando você fala 20 minutinhos, você diminui a importância da reunião. Nosso tempo é curto. Preciso de 20 minutos para você, numa call de 20 minutos online mesmo, para eu te mostrar como é que a gente atua com essas indústrias. E como é que a gente. Para bater um papo sobre o seu negócio, sobre o seu mercado. Se fizer sentido, a gente continua, tá? Por quê, Fernando? Olha só. Então vamos lá. Qual que é a estrutura? Deixa eu abrir aqui. Vai servir para vocês dois, tá? Já que é a mentoria E é mesmo. estranho, porque eu prospectava porta a porta e tomava tanto não na frente. E na cold call eu tô travando. Mas é natural o travamento. Eu tô falando para vocês que gente, eu fiquei um tempo travado. Fiquei uns 4 meses travado. E eu não sabia por que eu tava travado. Eu tinha o discurso, fazia a mesma coisa que eu faço para vocês hoje, que eu já tinha feito há anos e anos antes. Eu travei porque hoje eu vejo, vou falar com vocês, tá? Hoje eu vejo que talvez possam ter sido inseguranças em outras partes da minha vida. Pode ter sido medo do fracasso, que vira uma bola de neve e você vai travando porque você está com medo de fracassar mais uma vez, tá? Pode ser uma questão também de autoconfiança.
Então são várias coisas. Você não trava porque você não consegue fazer ligação. Você sabe fazer ligação, você sabe o discurso. Você trava porque tem outras coisas na sua vida que estão te travando, mentais, tá? E vou falar com sinceridade, a única coisa que vai destravar é fazer. É fazer, é errar, é o cara falar não entendi, o cara desligar na sua cara, tá? A água batendo na bunda mesmo que vai deixar você stop. Mas, qual que é o obstáculo disso? É ter resiliência o suficiente de continuar em... Pode estar uma bosta o discurso, mas tem que continuar. O problema é quando a gente faz 5 ligações, 7 ligações, 10 ligações dá errado, só a energia vai lá embaixo. Hoje, por exemplo, na parte da tarde, eu consegui um pré-agendamento, nem foi agendamento de reunião. Como é que eu saí da live? Gente, tá tudo bem, amanhã é outro dia, vamos pra cima. Foi uma bosta à tarde, mas não depende só de mim. Faz sentido pra vocês dois isso? Faz sentido. Uhum. Faz? Tá? Mentalidade, então, né? É mentalidade, é papo de coach, um pouco mas a verdade é essa. A verdade não tem como fugir muito disso, não. A mentalidade influencia demais, tá? Deixa eu mostrar aqui Como no rapidinho. Freitas Coach. Dá dinheiro, né? O povo aí ganha. Não. Então, a primeira coisa que vocês vão ter aqui, ó, importante que vocês tenham no seu discurso de coach call, peraí, é aqui, ó, a introdução, intro. Parabéns, olha como é que tá bom esse computador aqui. Tô parecendo que eu tô escrevendo em japonês. Que isso, é? Gente, hoje, assim, eu tô impressionado com a estrutura que a internet tá me entregando hoje. Ó. Gente do céu. Tá de parabéns. Nem tá travando nada aqui, não, mas aqui... Vai ter que digitar. Ai, eu odeio digitar as coisas. Prefiro desenhar. Prefiro, você acredita? Prefiro de verdade. Pera aí. Vou colocar só o i aqui. Então você vai precisar da introdução, tá? Do porquê que você está fazendo aquela ligação. Terceiro ponto, impacto. Vou colocar aqui, ó, IM. Impacto na vida desse cara que vai resolver. E aqui a famosa CTA, tá? Parabéns. Ficou ótimo, CTA. Pensa nessa estrutura, sempre. Introdução. Gabriel, aqui é Rômulo da empresa Combustível de Belo Horizonte. Obrigado por ter atendido. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, somos especializados em indústria da construção civil como a sua. Introdução. Meu nome, estou em Belo Horizonte, somos especialistas em indústria. Gabriel, sou de Ponta Grossa. A Fly é especialista hoje em inteligência artificial para clínicas, para o ramo da saúde. Inteligência artificial focada em atendimento para o ramo da saúde. Vocês são especialistas. Gente, você pode trabalhar com 80 nichos. Na Cold Call você é o especialista. Porque isso faz diferença, tá? Fernando, sou especializado em indústria no ramo de máquinas pesadas. Eu estava tentando mudar a palavra especializado. Eu tentei mudar no início da Cold Call. Eu falei focado porque não seria nem especializado e nem... Entende? Seria um meio termo ali, mas daria para encaixar. Eu acho que pode. Mas aí por que eu uso especializado, gente? Porque, na verdade, pensa na cabeça de quem está te ouvindo. Ele não está conseguindo raciocinar, é novo para ele. É um monte de palavra solta. Então a gente precisa facilitar o entendimento, tá? Então a introdução é nome, localidade e especialidade, tá? Então vocês vão anotar nome, localidade e especialidade. Meu nome é tal, sou da empresa Flyer aqui de Ponta Grossa. Hoje nós somos especializados no ramo da saúde, em implementação de inteligência artificial para atendimento. Pronto, já sei. Gabriel de Ponta Grossa, especialista em inteligência artificial para atendimento do ramo da saúde. Fica mais fácil, não fica? Fica. Show? Mais claro, né? Fica mais claro. Me dá até mais poder. Parece que eu sou um cara forte. Mas você é. Não é não? Sim. Então pronto. Aí, não deixa o Rômulo Couto sair desse corpo. É, não começa a aparecer. Tá? Por que você tá ligando? E aqui, ó. Não tem tudo bem? Tem 2 minutinhos? Não, cara. O cara falou. Ó,
Rômulo? Oi? Ô, Rômulo, aqui é Gabriel, da Flyer de Ponta Grossa. Hoje nós somos uma empresa especializada no ramo da saúde e implementação de inteligência artificial para atendimento. Tô entrando em contato com você, por quê? Por quê? Cara, tô entrando em contato com você, eu dei uma olhada na sua estrutura hoje e vi que você não possui atendimento automatizado. Tentei fazer um contato, viu, aí, ó, com a sua equipe de atendimento. Inclusive, demorou até um pouco para poder me responder, vou ser sincero, tá? Ha, 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 ha. Show? Eu quero... Faz sentido aí, Gabriel, até agora, né? Tô entrando em contato porque eu dei uma olhada na sua estrutura, fiz contato aí com o seu time de atendimento e vi que você não tem inteligência artificial hoje trabalhando. Inclusive, o seu atendimento até demorou um pouco para me responder, tá? Fazendo uma brincadeira aqui, fulano. Ha, ha, ha. Quebra o gelo. O cara vai... Olha aqui, eu despertei, beleza, me apresentei. Aqui, no mínimo, o que ele tá? Ou ele tá puto com você, puto, nossa, hoje eu tá de parabéns aqui, tudo deu errado aqui na noite, mas tudo bem. Ou ele tá puto ou ele tá curioso, tá? Se ele tá puto ou tá curioso, não importa, você gerou alguma coisa nele. Você gerou ódio, você gerou emoção, você gerou curiosidade. Por que não importa o que ele vai sentir? Importa que... e aí? É isso que a gente procura. É o Que é próximo a passo. dúvida. A dúvida, tá? Você tá puta e tá assim, quem que é esse filho da mãe que tá falando que meu atendimento é ruim? Adoro a Márcia do atendimento aqui, ela é mó gente boa, entendeu? Então, você gerou emoção nele. Impacto. Fulano, questão seguinte, hoje as inteligências artificiais trabalham 24 horas, conduzem, aí o impacto é aqueles pitchzinho que a gente fez, conduz o atendimento desde o primeiro contato até a marcação, até o agendamento, de forma automática, sem precisar de funcionário. Só que eu quero te mostrar como é que... Pronto, falei do impacto. Quero te mostrar como é que nós atuamos, como é que isso pode funcionar para a sua empresa, não é como é que a gente atua, tá? Como é que isso vai funcionar para o seu negócio aí, para empresa X, Y, Z, numa reunião rápida de 20 minutos. Como é que está a sua agenda amanhã às 6? Isso é importante. Como é que está a sua agenda amanhã às 6? Como é que está a sua agenda? Aí o que você vai fazer, o Gabriel? Você precisa estudar quais são os horários que esses profissionais estão mais tranquilos. Por quê? Porque esses profissionais... Eu faço prospecção de manhã e à tarde, porque é o horário que a indústria funciona. Mas às vezes um cirurgião, um médico, um dentista, cara, ele fica até 7, 8 horas da noite no escritório dele. E talvez você chamar ele para uma reunião mais no final do dia seja mais interessante do que no meio do dia dele. Porque ele já tem um monte de atendimento. Faz sentido isso que eu tô falando? Então às 6, 6 e meia. Tá? Então vamos só revisar aqui o seu aqui, Gabriel. Oi, Rômulo, tudo bem? Aqui é Gabriel da Flyer, nós somos de Ponta Grossa e hoje nós somos especializados no ramo da saúde, implementando inteligência artificial nos atendimentos. Estou entrando em contato com você, Gabriel, por quê? Porque eu dei uma olhada no seu atendimento aí de sua clínica, tá? Fiz contato com o pessoal aí, vi que você não tem inteligência artificial e você me desculpa a sinceridade, mas eu vi que mas teve até uma demora para as meninas me responderem, tá? Geralmente é mulher, né? Para o pessoal me responder, tá? Qual que é a ideia aqui? Nós implementamos inteligência artificial que vai desde o primeiro contato do cliente até o agendamento da consulta, sem a necessidade de ter funcionário. Como nosso tempo é escasso, eu quero te mostrar como é que funciona aí para a sua empresa, numa call rápida, numa reunião rápida online mesmo, de 20 minutos. Como é que está a sua agenda amanhã às 6? Eu não dei espaço para o cara falar porque não precisa. Você já sabe que ele não tem inteligência artificial. Você não precisa falar nada com ele, não. É turbilhão. E aí, você levantou, você sabe quem que você é, aumentou a energia dele, falou onde que você tem impacto, fez a CTA. É de duas uma. Não tem interesse, ou vamos. Ou me chama no WhatsApp. Se ele falar que não tem interesse, continua com ele ou é amor ao próximo? Você pode virar para ele e falar assim, nesse primeiro momento, é só pra gente falar um pouco do mercado, bater um papo e eu te mostrar como é que funciona. Se fizer sentido, a gente continua. Caso contrário, a gente não continua. Você tem que pelo menos quebrar essa objeção, tá?
Fala assim, não, agora não tem interesse. Não, fala assim, ô João, na verdade esse primeiro contato nem é pra te vender nada, não. É pra eu te mostrar como é que funciona. Se não fizer sentido, a gente para por ali. Pode ser amanhã às 6. Reforça de novo o horário. Você fala, não, não tem interesse? Vocês viram, hoje foi um dia que eu recebi muito não. Tinha tempos que eu não recebia não. O que eu faço? Ok. Amor ao próximo. Tá? Não fica apegado não. Mas é importante que aconteça isso. Agora, for pro WhatsApp, você tem que pelo menos já deixar pré-agendado uma reunião. O que eu uso esse pré-agendamento, tá? Então vamos aqui, ó. O cara virou para você na quinta-feira, hoje. Você ligou na quinta. Quinta-feira aqui, ó. Tá? Tem sexta, sábado e domingo. E segunda. Parabéns, hoje tá muito legal. Você ligou aqui na quinta. Tem sexta, sábado, domingo e segunda. Ele vai esquecer de você, né? Então vai ser terça-feira. Você vai virar para ele vai falar assim: me manda um WhatsApp lá que a gente tenta agendar. Você vai falar assim: show de bola, me passa o seu número que eu te mando uma mensagem, mas já não podemos deixar pré-agendado na terça às 6h30? Só para eu travar minha agenda aqui, mas eu te mando uma mensagem na terça mesmo, confirmando, se não der certo, a gente reagenda. Tá? Então beleza, eu vou pro WhatsApp. Mas eu já posso deixar pré-agendado na terça às 6? Eu te chamo lá antes, te mando o link, se tiver apertado a gente reagenda. Mas o negócio é o que você está querendo extrair dele aqui? Algum compromisso. Beleza? Na pior das hipóteses, você vai ter um follow-up do cara, ele vai te dar uma negativa e vai ficar com um sentimento de quê? De dívida. Caso ele não possa fazer na terça. Tá? Então se o cara manda pro WhatsApp, você fala assim, ok, vamos lá. Mas posso deixar pré-agendado aqui? Vou deixar pré-agendado para terça às 6, tá? Mas eu faço contato anterior, te mando a mensagem lá, caso não dê, a gente remarca. É melhor saída? Não. Mas é melhor do que você só ir no WhatsApp e falar, oi, me manda uma data. Bem melhor, muito melhor. Muito melhor, né? Muito melhor. Uhum. Tô anotando aqui. Eu tô no outro computador, fazendo as anotações. Tá? Então Tem é que abrir um importante Docs aqui. É isso aí, pô. Então é importante só isso, cara. Que você possa até ir pro WhatsApp. Mas o que você vai me dar de volta? Você vai ter que me dar o telefone, o cell. E aí você pode até ir um pouco a mais. Fala assim, já me passa o seu e-mail, que eu travo a nossa agenda aqui, mas qualquer coisa a gente remarca. Aí tem gente que não vai passar, tem gente que vai falar assim, não, me chama lá que eu te passo lá. Não tem problema, mas você tem o principal que é o quê? Contato dele, número de telefone. O contato do cara. Tá? Não, nem sempre se ganha a reunião, mas se ganha um contato que é muito mais valioso. E você não vai incorrer no caso da mulher lá. Por que você pegou meu telefone? Da onde que veio? Tá? Show? Sim. Consegue estruturar isso e me manda. Estrutura isso aqui e me manda que o restante, meu amigo, fica tudo muito mais fácil. Show, vou estruturar. Estrutura também é gatekeeper, tá? Lá. Discurso da gatekeeper. Você sabe qual que é. Passa na Esse Juliana. aí. Tá? Vamos lá. Tá. Pro Fernando aqui rapidinho. Fernando, só pra gente... Introdução. Por quê? Tem que criar um método para isso aqui. Processo. Impacto. CTA. Introdução. Fernando? Sempre pra cima. Vou colocar a setinha pra cima aqui, ó. N seta. Nome pra cima. Fernando? Isso! Ô, Fernando. Aqui, Fernando não vou ter que falar outro nome. Gabriel? Gabriel? Isso. Ô, Gabriel, aqui é Fernando. Qual que é o nome da sua empresa? Focus. Focus. Fernando da Focus. Melhor ainda. É bom que já fica ali uma sonoridade. Aqui é Fernando da Focus de Valadares. Fernando da Focus de Valadares. Gabriel, de novo. Estou entrando em contato com você que hoje minha empresa é especialista no ramo industrial de máquinas pesadas.
Sou especialista no ramo industrial de máquinas pesadas. Por isso eu estou entrando em contato com você. Minha empresa hoje não precisa ficar falando assessoria, tá? Hoje a minha empresa atua na área, na frente de vendas dessas indústrias, aplicando algumas estratégias de marketing. Gabriel, eu já fiz uma avaliação do seu negócio na internet. Vi que ou vocês estão fazendo algumas coisas ou não estão fazendo. Tá? E aí, como é que eu colocaria aqui um gatilho? Mas nós dois sabemos que o papo no ramo industrial é diferente. Que no ramo industrial a gente precisa de uma profundidade maior. Beleza? Só que como o nosso tempo é escasso aqui, eu quero te apresentar o que eu faço para outros clientes e o que o mercado tem hoje. A gente bate um papo da sua empresa numa reunião rápida de 20 minutos na quinta às 6, na quinta às 9, na quinta às 10. Tem que ter o horário, tem que ter a quinta. Porque a maioria das pessoas, sabe o que elas... Gente, a maioria das pessoas não tem uma agenda super cheia, não. Grande maioria das pessoas não tem aquela agenda que fala assim, eu tenho que ver o horário. Não, quando a pessoa fala que tem que ver o horário, porque na maioria das vezes ela está querendo te fugir de você. Quando você dá a opção para ela ali, ó, por exemplo, horários, 11 horas da manhã são bons horários de marcar reunião, 3 horas da tarde são bons horários, tá? Para esse ramo industrial, viu, Fernando? Pro Gabriel, você tem que olhar quais são os horários melhores, às vezes muito mais cedo ou mais no final do dia, ou na hora do almoço. Porque eu fico olhando assim a rotina de um dentista. Pô, o cara atende 8 pessoas, uma atrás da outra, assim, direto, né? Então, nas folgas dele, que seria esse momento. Para uma reunião rápida de 20 minutos. Aí serve para vocês dois, tá? 20 minutos, não é 20 minutinhos. E coloquem isso no discurso final para vocês, assim, depois dos 20 minutos. Gabriel, é um primeiro contato. E lá a gente vê se faz sentido continuar essa conversa ou não. Então você tira o peso da decisão pro cara e só deixa a curiosidade, tá? Serve para vocês dois isso. Coloca lá, olha, vocês veem que eu faço isso. Lá, a gente vai para essa reunião, a gente fala de mercado, fala um pouco do seu negócio. Se fizer sentido, a gente continua, beleza? Show de bola. É isso. Não precisa de mais coisa. O erro maior de todos nós, nosso maior erro, né? É o quê? Tentar explicar, achar que a gente tem que explicar tudo pro cara numa cold call. Eu só preciso de palavras-chave. No caso do Gabriel, IA, atendimento, do contato ao fechamento. Isso são palavras selecionadas para que ele fale assim, ok, entendi. No caso do Fernando, indústria de maquinário pesado, especialista, a parte de vendas e de marketing. É isso que o cara vai depreender. Faz sentido para vocês dois? Sim. Faz total sentido. Show. Então é isso. Vocês dois vão fazer o discurso de vocês. Vocês vão me mandar lá na comunidade. Eu vou abrir na comunidade uma threadzinha lá só para nós três. Então vai ficar um monte de bobo lá com ciúme da gente que tá tendo mentoria gratuita. Que não apareceu, não apareceu. Deixa eu fechar isso aqui. Tá? Vou abrir a threadzinha lá da avaliação da cold call de vocês três aí. E só nós três que vamos comentar. Não vou responder ninguém lá não. Mas o pessoal vai poder, lá na parte lá de revisão de pista, vai poder fazer os comentários também. Mas a gente vai conversando por lá. Show? Show de bola. Sim. Vamos para a próxima. Obrigado. Como é que é, Fernando? Obrigadão aí. Que isso, não. Mas estamos aqui, se eu não servir para isso aqui, não serve para bosta nenhuma, não. O que você vai fazer aqui agora também, ó? Na verdade, eu ia te responder a respeito das objeções, né, o Gabriel Toledo. Você pode Objeções. eu fico te chamando de Toledinho de Toledo, nem sei se você gosta. Cara, podem chamar. É o que me chamavam na escola, velho. Aí, então tá bom. Aham. Eu conheci pelo meu sobrenome. Nem por meu nome era. Cara, eu tô te falando porque eu estudei no colégio aqui em Belo Horizonte, que é o mesmo comportamento, era só sobrenome, entendeu? O meu que é nome diferente, que eles me chamavam de Rômulo mesmo, né? Eu tenho um amigo que é o Wallace Freitas. Nós chamava ele de Wallace. Não era de Wallace Freitas. Freitas?
Cara, o nome do meu pai é Wallace Freitas, olha que loucura. É mesmo? O nome Wallace. dele é. O nome do pai dele é Wallace Freitas. Caramba. Meu pai se chama Wallace Freitas também. Será que é teu irmão? Meu amigo é teu irmão? Será? Deus que me livre. É Wallace Freitas Jr. Não, não. Graças a Deus eu não. Não, olha, vou te contar um negócio aqui pra quebrar o gelo. O nome do meu pai é Wallace Roberto de Freitas Pinto. Ainda bem que eu peguei o Freitas. O Pinto Ainda não veio bem, junto. né? É. O Pinto ficou pra trás. É. Opa! Então, gente, o que que é? Qual que é a grande questão aqui, ó? Você tava me falando sobre essa reunião lá, né? Deixa eu ler aqui na comunidade para orientar melhor. Me fala um pouco o que que aconteceu nessa reunião aí que você ficou chateado, você não soube quebrar a objeção. Assim, como é que a gente tava? Tava fazendo um projeto da proposta pra ela, bem bonitinho aqui. Quer ver? Vou até te mostrar como é que tava. Pô, cara, ficou. Eu achei que ficou bacana, saca? Ah, vou Quer parar ver? aqui para você. Vou te apresentar ela aqui. Ó. Ó, show. Eu tava aqui falando pra ela, tudo bem certinho. Cliente, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempinho pra gente estar fazendo esse fechamento aqui. Seguinte, começo de tudo, comunicar para crescer. Uhum, Com o crescimento da comunicação digital, empresas precisam oferecer atendimento ágil e eficiente nos canais onde os seus clientes estão presentes. uhum. Concorda comigo, cliente? Sim. Essa proposta ela está visando a implementação de um chatbot, de um agente de inteligência para o seu WhatsApp, Instagram e o Telegram, que vai estar proporcionando uma experiência de atendimento automatizada, escalável e personalizada para até 5 setores distintos para você. Quais que são os meus objetivos com você aqui, cliente? É automatizar o seu atendimento, reduzir o tempo de resposta, melhorar a experiência do usuário, suporte rápido e eficiente. Vamos estar integrando os seus 3 canais, o WhatsApp, Instagram e o seu Telegram, em um único sistema. O atendimento para personalizar as respostas, atendimento humano, todos os atendimentos em um só lugar. WhatsApp, Instagram, chat do Facebook, sites e o seu Telegram. Como é que vai funcionar o treinamento e as homologações aqui? Para garantir que o nosso agente seja totalmente adaptado às suas necessidades, é essencial a gente estar passando por um processo de desenvolvimento e configuração. Esse processo inclui a definição de fluxo de atendimento, a personalização de mensagens, a integração com WhatsApp, Instagram e Telegram, além desses testes rigorosos para assegurar a eficiência do sistema. Está fazendo sentido para você, minha cliente? Ok. Lá a gente vai fazer as configurações completas do agente, de acordo com as necessidades da empresa, a integração com canais escolhidos, treinamento da equipe para operar e gerenciar o agente, teste e homologação para garantir o funcionamento adequado antes da ativação oficial. Vamos falar da mensalidade, da manutenção. Quanto que custa a manutenção de cada agente desse aqui, cliente? Vamos lá, a gente está trabalhando com 3 planos hoje em dia. A gente está trabalhando com o plano Basic, que está sendo por R$ 597 por mês, onde você vai ideal para pequenas operações ou negócios, com em fase inicial, que buscam automatizar o seu atendimento de forma eficiente, onde vai estar incluindo 2.500 créditos de mensagem. E só tem um agente virtual com inteligência artificial. Nosso plano standard. Como é que funciona, cliente? É 780 por mês, recomendado para empresas de médio porte que necessitam de atendimento automatizado mais robusto. Esse plano oferece 10 mil créditos de mensagem até 3 agentes de IA. Widget para seus sites, intenções e acessos à API. O plano corporate, funcionalidades. Como é que vai funcionar? Como é que funciona meus agentes para você, cliente? Atendimento automatizado e inteligente, respostas automáticas para perguntas frequentes, encaminhamento para atendimento humano quando necessário, atendimento 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, integrações com WhatsApp, Instagram, site e o seu Telegram, uso de APIs oficiais para garantir segurança e confiabilidade, gerenciamento unificando as interações, personalização para o 01 setor, respostas personalizadas conforme o setor, exemplo, vendas, suporte, seu financeiro, seu RH, etc.
o fluxo de atendimento específico para cada necessidade, coleta e análise de dados, registros e interações para análise de desempenho, relatórios sobre perguntas mais frequentes e tempo de resposta, dashboards exclusivos de acompanhamento para o gestor acompanhar todas as conversas e intervir no momento que achar necessário e enviar de volta a conversa com a gente. Vamos lá, mas as etapas de implementação. Primeira, definição de requisitos, mapeamento dos setores e necessidades específicas, o desenvolvimento do agente, configuração e treinamento de inteligência artificial, testes e ajustes, validação do funcionamento e ajuste conforme necessário, implantação e monitoramento, lançamento oficial e acompanhamento do desempenho, otimização contínua, melhorias com base em feedbacks e análise de dados, justificativa. Qual que é a justificativa de você estar implementando um agente de inteligência artificial na sua empresa, cliente? Redução de custos operacionais, menos necessidade de atendimento, humano para tarefas repetitivas, permitindo para que a equipe foque. Mesmo eu falando, eu tô sentindo que tá chato, entende? Mesmo eu falando aqui, porque parece que eu quero trazer mais dinamismo, mas parece que não vai. Aí já chega um ponto que a gente chegou nessa parte aqui, a cliente perguntou, tá, Gabriel, tudo isso tá me falando, ok, mas eu quero saber do preço e como é que funciona pra você estar implementando para mim esse negócio. E eu falei pra ela, como é que funciona a estimativa do mercado? Eu não quero passar para você agora nessa primeira reunião, não era nem reunião de fechamento ainda, exclusivo. Era só pra gente estar falando sobre implementações. Trago umas dúvidas para ela me passou alguns dados, falando que recebe mensagens 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Daí ela falou que faria sentido, mas ela falou que ela tinha que pensar. Aí eu falei, cara, como é que eu vou contornar? Eu falei, tá bom. Terça-feira ou segunda-feira eu entro em contato com você de novo. E a gente já faz a nossa segunda reunião. Só que ela não me respondeu. Tá. Puxa para baixo, deixa eu ver o restante dos slides. Perguntas frequentes, puxa mais. Vai até aí? Isso. Tá. Olha, a primeira questão aqui que eu vou falar para você, que bom que você... Primeiro, parabéns pela linha de raciocínio e ter trazido tantas coisas. Tem uns pontos aqui de melhoria que você pode observar. Primeiro, você precisa cortar 80% desse texto, cara. Tem texto pra caramba. E o problema do texto não é ter o texto, não é ser bem explicado, porque isso aí tá bem explicado, mas isso serve mais como um manual de pesquisa, de busca ali, a pessoa tem interesse em saber um pouco mais, ela vai pegar esse documento, vai ver, do que de apresentação, tá? Então, a primeira coisa que eu faria, primeiro lá, por exemplo, lá no primeiro slide, volta lá no primeiro slide. Isso aqui é a mentoria que eu dou pra mentorado mesmo, tá? Volta no segundo, por favor. Aqui. Poxa. Segundo slide. Aí, cara, a única coisa que teria nesse slide aí é comunicar para crescer. A única coisa que tem tem que essa ter. parte aqui. Texto, você tem que saber, cara. Tá? Você pode ter essa introdução, sem problema nenhum, tá? Comunicar para crescer. Você vai falar, olha, fulano, hoje o mercado, né, precisa oferecer atendimento ágil, a gente sabe que... E aí, bate-papo. A gente sabe que se não atende, cara, na hora, o cliente perde. É bate-papo. Você não precisa ficar lendo. Com o crescimento da comunicação digital, se uma pessoa fala assim, lá vem palestra. Ela me chamou que eu vou me palestrar, entendeu? Lá vem palestra. Então é bate-papo. Ô, Joana, Joana, entrando em contato com você aqui, a gente sabe que hoje atendimento é tudo, né? Perde um atendimento, a pessoa desiste da consulta, não é mesmo? Pois é. Você faz esse primeiro slide, vai agora para o próximo. O que a gente atua hoje? Nosso trabalho aí eu colocaria só primeiro, automatizar atendimento ao cliente. Suporte rápido e eficiente. Personalizar a resposta. Atendimento humano. E canais, WhatsApp, Instagram, Facebook, site e Telegram. Colocaria tudo em ícone visual. Então, colocaria só as primeiras palavras, automatizar o atendimento, suporte rápido e eficiente. O restante, cara, você tem que desembolar na voz. Porque a pessoa precisa ver esse slide e ela precisa ler ele rapidamente. Então, ela vai automatizar atendimento, suporte rápido, atendimento personalizar, resposta personalizada, atendimento humano e os canais ali. Show! Gostei. Tá? Eu faria essa primeira introdução com lá crescer, não sei o que para crescer, porque você fala da dor do mercado. Objetivo. O que vocês fazem? Aplicação real. E aí eu já partiria para as perguntas nesse momento. Me fala, como é que é seu atendimento hoje? Eu dei uma olhada.
Esses três primeiros slides, né? A capa, o primeiro e o segundo. Até aí, faz pergunta. É a primeira reunião. Faz pergunta. Como é que é seu negócio? Como é que é seu atendimento? Quantos funcionários tem aí com você? Quantos funcionários te atende hoje? São 3 funcionários. Aí na sua cabeça você está pensando, 3 funcionários. Cada funcionário, o salário mínimo é R$1.500. Então já é R$4.500 que ele paga para esses caras, sem contar os impostos. Então ele está gastando aí R$8.000 de funcionário que o atendimento é ruim. Tá? Olha só como é que seu raciocínio já foi lá na frente. Só sabendo quantos funcionários atende para ele hoje. Beleza? Você vai fazer essas perguntas, você vai lá na live de Spincel, vai escolher perguntas que tenham a ver com a solução que você traz. Então você vai fazer pergunta, como é que é seu atendimento hoje? Perde muito cliente? Por quê? Essas respostas da pessoa vão embasar a sua solução depois, tá? E aí fez a pergunta, fez as perguntas, vai lá nos outros slides. Na questão aqui, a gente tem mais slide, tá? Só que realmente a reunião parou naquele slide lá. Lá estagnou. Porque se você tivesse continuado, cara, você ia Ó, pra você ver. olha lá, você ia, na verdade é porque você ia cansar mais a pessoa, ela já estava cansada. Tá, olha Daí só. tem a parte que eu vou fazer o pitch. Sim, mas isso aí, por que eu tô querendo te falar? Show de Daí bola. tem aqui. Volta Daí lá. aqui vai pro site aqui. Pro site, né? O que você tem que pensar primeiro? Seu trabalho, nessa primeira reunião, na R1, é chegar só até depois das perguntas. E aí, desce aí os slides, só para eu ver. Aí, treinamento, homologação, volta no outro. Aí, funcionalidade. Funcionalidade, o que você ia fazer? Então, primeiro slide, que é uma introdução. O mercado precisa, atendimento, se não tiver rápido, perde. Segundo, você vai colocar lá, área de atuação, né? O entregável, atendimento eficiente, atendimento humanizado, WhatsApp, ícones lá, Facebook, tal. Faz as perguntas. Beleza? Faz pergunta, como é que é seu atendimento? Você usa WhatsApp, usa Telegram, usa site, né? Você tem algumas respostas que poderiam ser mais personalizadas já? Como é que é esses dados hoje? Você tem acesso ao número de atendimentos? Olha como é que as perguntas estão aí dentro das funcionalidades. A pessoa vai falar um monte e aí depois a única coisa que você vai fazer é o quê? Apresentar as funcionalidades. Aí esse slide você vai modificar ele para que tenha... Ele já está bem melhor do que o outro, porque ele tem ali pelo menos o 3.1, atendimento automatizado. Deixar ele mais fácil de digerir. O que seria mais fácil de digerir? Deixar 2 a 3 funcionalidades por slide. Pode fazer mais slides, mas com poucas funcionalidades em cada um deles. Aí o que você vai fazer, Gabriel? Você vai falar assim, faz sentido para você hoje implementar um projeto desse? Faz. Você não precisa apresentar mais nada na R1, Gabriel. Nada mais, cara. Porque não é uma reunião de proposta. Tá? Vou te fazer uma pergunta. Por que você colocou aqueles valores de manutenção ali no meio? Cara, eu achei que faria sentido colocar. Você antecipou muito a energia dela falando o valor. Porque na hora que você fala o valor, ela fala assim, ok, já tenho o que eu queria. Tá? Então a primeira reunião, a R1, serve para poder aumentar nível de consciência. Para a pessoa falar, realmente eu tenho um problema, cara. Puta que pariu. Eu tô pagando 4.800 aqui para esses funcionários e tô perdendo gente. Então seu slide vai ser apresentação, frase de impacto, apresentação, fase de impacto. A terceira lá que é o que é possível aplicar, entregáveis, apresentação com a frase de impacto, entregáveis, você vai vir para as perguntas. Entregáveis são os objetivos, né, no caso. Os objetivos desse projeto, você vai fazer as perguntas, vai depois para a parte de ferramenta, né? Ferramenta não, esqueci. Funcionalidade. E finaliza a reunião ali desse jeito. Faz sentido montar um projeto para você? Faz sentido. Por quê? Você foi simples. Cara, eu aplico isso aqui. Você me falou que você tem problema. Eu falo que minhas funcionalidades resolvem esse problema. Faz sentido eu montar um projeto para você?
Faz sentido. Show de bola. Mas quanto que ficaria, o Gabriel? Olha, empresas como a sua costumam fazer investimentos de 6 a 8 mil reais por mês. Nisso aí. Só que você vai oferecer 4. Só que você vai falar isso só se ela perguntar mesmo. Se ela Uhum. for muito... Se ela não perguntar em ocasião alguma, eu não falo nada, então fico assim, ó. Alguns negócios, ô Gabriel, eu falo antes, tá? Eu falo assim, É, pra poder é feeling, qualificar. né? Feeling, muito feeling, tá? É feeling. Mas, Uhum. cara, é isso, velho. Você não precisa mais que a apresentação, a frase de impacto, os entregáveis, faz as perguntas, apresenta as funcionalidades, acabou sua reunião ali. O feeling de pitch de lançamento tem uma coisa a ver com o feeling de pitch de proposta? Não, né? O que É você uma coisa fala? diferente da outra. Por exemplo, a gente tá CPL1, CPL2, CPL3. Uhum, A gente vê que o público já tá querendo que solte, abre o carrinho na CPL2 já, e a uhum. gente vê o feeling, a gente já solta lá e já vai caindo venda, Sim. entende? O que pode acontecer nesse caso é bem parecido esse feeling, tá? É quando você olha para, por exemplo, dependendo do nicho, você tem dúvidas sobre a capacidade financeira de investimento dele, tá? Porque, por exemplo, você vai entrar em contato com a clínica, depois no papo você vê que a clínica está tracionando ainda demais, a pessoa fala, tô com poucas vendas, meu atendimento nem é tudo isso, Uhum. eu não tenho essa demanda toda, tá? Porque o cara que tem demanda alta, que igual essa mulher falou assim, tô tendo que atender de madrugada. Porra, cara, ela tem uma dor mesmo. Você pode apresentar o projeto para ela que ela provavelmente vai digerir melhor isso, tá? Mas quando você vê que a pessoa não tem talvez capacidade financeira, você pode fazer esse leque aí, entendeu? Fala assim, ó, empresas como a sua, antes de finalizar aqui, para ver se faz sentido a gente continuar, empresas como a sua fazem investimentos totais nisso aí de 3 a 5 mil reais. Como é que você encara esse valor? Ah, é muito caro para mim. Show de bola, não tem problema. Então eu vou montar um projeto dentro da sua realidade. E o projeto vai ser abaixo desse valor. Por isso que esse valor, se você for falar ele, tem que ser acima. Entendi. Caraca, Toda faz vez que eu, sentido. toda vez que eu fiz isso, Gabriel, eu fechei contrato. Porque ela espera aquele preço exorbitante, você chega, puf, quebra a expectativa dela. Quebra a expectativa, tá? Então a Uhum. sua primeira reunião tem que ser assim, cara. Beleza? E aí na segunda reunião, que é a reunião de proposta, já é uma outra estrutura. Você tem uma reunião, tem uma mentoria gravada, uma reunião gravada de proposta lá que eu apresentei para a Limpec, que é naquele estilo. Seu estado atual, estado desejado. Na Uhum. reunião de proposta você não vai falar mais nada de tudo isso aí que você falou, que tem do restante, cara, não importa para ela. Você vai falar para ela assim, ó, conforme na reunião, você me falou que você tá assim hoje, perdendo atendimento, fazendo tal coisa, nós queremos chegar nesse estado desejado, não é? Beleza. E aí você vai vir ali nesses dois pontos aí. Volta ali no... Não tem um cronograma que você colocou? Implementação. Etapas de implementação. Então é isso que você vai fazer. Seu estado atual é esse. Nós queremos chegar no estado desejado é esse, né? Como é que a gente vai chegar? A etapa de implementação é essa aqui. E esses 5 pontos entregam o seu produto, falam do que vai ser, mostra para ela como é que vai ser o processo, sem precisar de você ficar falando de chatbots, de coisas muito técnicas que ela não vai entender, ela não é interessante para ela. Eu faria Uhum. isso, etapas de implementação, mostraria aquele fluxo que você colocou lá. Isso vai funcionar dessa maneira dentro do seu negócio. E tá aqui, ó. Vou te mandar uma mensagem aí, conversa com o seu atendimento, tenta fazer um agendamento aí agora. Fez sentido para você? Fez. Nossa, legal demais. É assim que você vai ter. E aí você parte para a parte da proposta, tá? Do Então, pitch, a reunião né? do pitch mesmo. E o pitch é basicamente, você faz a ancoragem. Você não vai fazer essa ancoragem não, tá, Gabriel? Você vai tirar essa ancoragem daí, pelo amor de Deus. Tá muito feia essa coragem? Muito criança, porra. Eu poderia É roubar, eu mesmo? poderia estar vendo, eu poderia estar roubando, poderia estar matando essa pessoa aqui. Mas plena quinta-feira tá aqui. É. Mas você vai fazer uma ancoragem melhor. Você lembra que eu te falei lá do funcionário? Sim. Você vai virar para ele e falar assim, ó, hoje para você rodar um dia inteiro, você vai precisar de um funcionário, quantos funcionários? 2, por exemplo, para atendimento. Pelo menos 2 para atendimento do seu tamanho, tá? 2 funcionários, se a gente for falar o cliente, você vai gastar, númerozão, 15 mil reais com o pessoal de atendimento. Aí você vai colocar um númerozão aí, tá? Hoje, se você for ter o ser humano te atendendo, é pelo menos 15 mil reais contando salário e impostos, sem contar que a pessoa não trabalha 24 horas, né? Você vai continuar ainda recebendo mensagem de madrugada. Mas, o nosso projeto aqui de implementação desse sistema todo sai pelo preço de um funcionário. 3 mil reais. E eu ainda vou fazer melhor.
Eu ainda posso parcelar em 10 de 300 para você. Vou te falar outra coisa aqui. Você não precisa parcelar de 10 vezes, tá? Um agente de entrega rápida, as pessoas querem pagar mais caro por algo. Elas pagam mais caro por algo que é solucionado rápido, tá? Então o que eu sugiro que você faça? Isso aqui é dica de mentoria que eu tô dando. Você vai cobrar 2, 3 parcelas de 1.000, 4 parcelas, até 6 ali no máximo. Entendi. Não esses valores pequenos, tipo, não, por exemplo, 3 vezes de R$ 1.000, 4 vezes de 1.000. Por quê? Quando você fala 10 de 300, cara, você desvaloriza o seu trabalho. Você dá um Parece que eu tô sentimento. vendendo pinga, né? Tá Pinga, vendendo pinga pinga. boa. Porque olha só, tá vendo que 10 de 300 fica. É, Me chama entendi. mais atenção o 2.997 do que o de 10 de 300. 10 de 300 parece que é mais difícil de pagar do que 2.997. Parece que eu tô vendo pra alguém que recebe salário mínimo, né, cara? É, porra, exato. Não, e fica parecendo que assim, eu vou ter todo mês eu vou lembrar do Gabriel, velho. Você já implementou esse trem. E eu vou te falar bem a verdade, cara. Você sabe que a implementação do agente, você vai fazer um acompanhamento depois ali, vai ter disponibilidade para conversar com a pessoa. Mas se não der certo, Gabriel, e aí vamos ser safo aqui. Se a empresa desistir, é mais fácil que ela já tenha te pagado e tenha desistido depois, do que ela desistir no meio do caminho e ainda ter 8 Não parcelas pagar, para te pagar. é. E aí Já, ela já, pode te dar já golpe. passei por isso, já, cara. E eu tomei golpe, tá? É, A imagina. ótica ela me pagou até hoje. Tá me devendo Não vai pagar nunca mais, meu amigo. 1.200 real. A não ser que você entra com um protesto, entendeu? Mas fez sentido pra você? Muito, cara. Já anotei, tá? É pra anotar mesmo. Então você vai fazer isso. E aí você vai apresentar a proposta. Vai falar assim, ó, Uhum. para esse investimento, tá? Em vez de você pagar 15 mil com funcionário, esse investimento você vai ter aí de 2.997 vai ter um agente aí em funcionamento para você 24 horas. Esse agente ele fica para sempre? Como é que é? Fica para sempre. Uhum. Para sempre. Eu, Vitalício. eu até diria mais. Por 12 meses eu vou colocar Ah, esse agente. se por acaso não for hackeada a VPS, algum russo É, ou chinês entra ali, mas o que você pode fazer em vez de ser para sempre? 2.997 por 12 meses. Não coloca para anual, né? sempre, não. Sabe por quê? Anual. Porque qual que é o sentimento que dá? Cara, se der qualquer coisa de errado, o para sempre parece que você vai sumir, entendeu, Gabriel? É mesmo? Parece. Você acha que para Ah, sempre, que vitalício é coisa boa? não, Qual que é né? o número de vitalício? Não é, cara. Vitalício fica parecendo assim, o cara vai me entregar e vai sumir no mapa. A pessoa vai falar assim, Cara, ó. eu acho que eu tô trazendo muita coisa do lançamento pra cá, porque geralmente tem entrega vitalício, entrega anual. Aí, Não, quando é lança vitalício, curso. vende mais, entende? Curso é diferente, tá? Curso é É, diferente. exato, Curso é diferente. exato. Curso, por exemplo, a comunidade aqui, vocês são fundadores, têm acesso vitalício. É diferente. Mas Uhum, agora, nós estamos falando de um projeto, tá? É um projeto que tem um entregável. sim. Como é que você coloca algo vitalício, sendo que você vai entregar algo e vai terminar, entendeu? Então fala assim, ó, esse projeto é 2.997, tá? Esse agente ele fica ativo para você por 12 meses. Imagina, 12 meses, se por mês você paga 15 mil, 15 mil vezes 12 é quanto? Olha como é que fica exorbitante. A pessoa começa a calcular e fala assim, porra, é muito mais barato eu pagar 2.997 aqui, ter o agente funcionando aí por tanto tempo e boa. Beleza? E, Então você. e será que se eu, na hora lá, se eu fizesse o pitch pra ela falando, se pagasse 3 vezes de R$ 1.000, eu acho que ela fecharia, cara. Pois é, e eu diria mais ainda, você não fala 3 vezes de 1.000, você fala assim, o projeto é 2.997, mas eu posso Uhum, dividir aqui no boleto para você de 3 mil. Fica tranquilo para você? Por quê, ô Gabriel? Se ela tiver qualquer objeção de preço, você tem o pressuposto de negociar a condição de pagamento. Assim, ó, no preço eu não consigo modificar não, mas eu consigo uhum. dividir de mais vezes para você. 6 vezes seria tranquilo? Beleza? Caramba, sim, real mesmo. Tá? Eu tava vendo um closer no Instagram. Eu tava vendendo um projeto de 70 mil. Deu um bafafá, não sei se chegou a ir pra você também. Não Tal do chegou não. Estevão. É um closer. Ele vende high ticket, assim. 70 mil, eu tava vendo pra uma médica. Aí a médica falou, teve uma objeção de preço. Daí falou: se tudo isso aqui, você tá me dizendo que preço é o seu maior problema, vamos fazer o seguinte: se fosse 10 parcelas de R$ 4.000, você fecharia comigo nesse projeto? Daí ela já ficou meio assim, né, no final. Eu não cheguei a ver o final, mas acho que fechou. Mas de É. 70 mil ele.
Eu, por exemplo, eu não faria uma oferta de 70 mil e depois daria um desconto de 30 mil nunca na minha vida. Nunca. Porque isso só indica que o quê? Ele jogou 70 mil por jogar. Ninguém dá esse tipo de desconto, não. Isso não é desconto, não. Isso é perder dinheiro. Basicamente, perder dinheiro e perder credibilidade. Tem uma live que eu fiz lá que chama de Downsell. Não sei se vocês já viram essa live de Downsell que eu fiz. Eu não cheguei a ver. Cara, veja essa live. Pra mim é a 031, se eu não me engano. Acho que é a live 31. Cara, pra mim, eu ensino negociação nessa live lá. O povo não vê as lives, né? Não tem como, é muita coisa. Mas veja essa live. Eu dou uma aula de precificação, de negociação, quando dá downsell, quando não dá, por que é o desconto, da onde que sai o desconto. Veja essa live. Estou falando de verdade para vocês dois. Veja essa live. E aí, então, é basicamente isso que eu modificaria, tá? Conseguiu pegar aí, Gabriel? O que eu modificaria? Porque eu vou te falar bem a verdade, o que perdeu o interesse do seu prospect foi a quantidade de informação que tem. E aí, ela caiu no não entendi o que você faz. Porque é muita coisa. Imaginei. Eu sempre perguntar assim, ela falou quando eu vou pensar. Eu pensei, se você quer pensar alguma coisa, quer dizer que você ficou em dúvida em algo. Você ficou em dúvida em alguma coisa, cliente? Ela fala, ficou em tudo. Você falou muita coisa. Ela não Devia entende. ter gravado essa call aqui. Tá? Eu pensei a mesma coisa. Né? Ó, essa Devia ter aqui? gravado. É essa mesmo. Essa aqui tá gravando. Eu tô gravando ela agora. Mas, Olha, se vocês autorizarem qualquer coisa, eu disponibilizo lá na comunidade. Lá. Você que sabe. Pra mim é melhor ainda, que eu vou lembrar. Show? Pode ser, ô Fernando? Porque muita coisa passa despercebida, né? Quando você reassiste, você já começa a ver. Reassiste de novo, você vê mais coisa, mais detalhe. É bacana. Beleza, então vou publicar lá na comunidade, lá como um bônus pro pessoal, obviamente, né? Pra vocês também. Mas, é isso. Vocês dois, tarefa pra gente finalizar aqui. Vocês precisam me mandar o discurso de cold call de vocês, tá? Fernando, você ainda não tem apresentação, né? eu sou a primeira reunião de levantamento de necessidade. Tá, beleza. Então você vai pegar essa live que eu vou upar ela na comunidade, vai ver o que eu falei pro Gabriel e vai fazer a mesma coisa, tá? Tem lá na parte lá de cursos, né, que é no Podiumflix, tem uma reunião de proposta que eu fiz para a Limpec. Vejam, vocês viram lá, estado atual, estado desejado, o projeto no meio. Vocês não precisam necessariamente fazer mapa mental igual eu faço, mas podem, depende da estrutura de vocês. Mas pensem enxuto, pensem simples. Slide não pode ter muito texto. O que é importante da pessoa saber? O que aplica-se direto à realidade dela? O que ela vai ver como benefício? Como que ela vai conseguir mensurar o trabalho? Porque chatbot, implementação, automação, ela não mensura. Ela mensura o quê? O que eu vou ver na tela? O que no final das contas eu vou conseguir falar assim, cara, foi um bom investimento ou não foi? A economia dela, né? Exato, economia. Tá? Faz ancoragem. Não esqueçam, faz ancoragem antes de mostrar o preço. Mostrou o preço? Cala a boca. Espera ela falar alguma coisa. Que eu tenho que pensar. Tem que pensar? Me fala uma coisa aqui. Ficou alguma dúvida com relação ao projeto? Você acha que faz sentido? Faz sentido o projeto. Beleza. Então, e com relação ao investimento? Eu ia te dar essa dica. Você tem que separar os dois. Com relação ao projeto, faz sentido? Faz sentido. Show de bola, faz sentido. Se aplicasse hoje, você acha que melhoraria seu atendimento? Melhoraria. Se eu fizer estratégia de marketing hoje, você acha que você ia conseguir ter mais resultado em termos comerciais? Teria. Beleza? Então a gente tem uma questão aqui com relação ao investimento. Investimento para você, como é que você encara esse valor? Gabriel, porque para mim eu tenho que ver com meu esposo, tenho que ver com não sei o que, tal. Como é que você encara esse investimento? Você conseguiria fazer esse investimento? Você achou caro? Pode me falar, você não está colocando preço não. Achei caro. Qual que seria o valor de investimento que cabe dentro da sua realidade hoje? Você abre a janela de negociação. Não vou falar isso, tem que ver a live de downsell lá que eu explico isso. Janela de negociação. Tá? Que é um X valor que eu posso aplicar, né? Exato. E aí, a partir daí, você começa a negociar o projeto. Aí você vê a possibilidade ou de fazer um downsell, né, ou de dar um desconto. Mas desconto é 5%, 10% no máximo. Mas e se ela sai muito da margem que eu tenho em mente? Aconteceu isso com a Limpec. O cara falou, eu fiz uma proposta para ele de 2.850 de operação, mais 1.000 de tráfego, ele falou que tem R$800 para tudo. Tá desqualificado. Acabou. Só que encerra ali mesmo. Esse caso eu ainda ancorei com ele. Falei que era de 3 a 5 mil antes. Ele falou, é muito caro para mim. Mesmo assim, eu, otário, fui pra reunião, entendeu? Mas é bom que ficou de case pra vocês lá. Desqualificado. Ele pediu pra me retornar sexta-feira passada. Eu não retornei pra ele até hoje. Amanhã eu vou ligar pra ele e falar assim, cara,
Eu acho que foi o contador. É do contador mesmo. Não, eu falo, não, acho que foi o contador que barrou. Foi o contador, é ele mesmo que barrou, com certeza, com certeza. Porque o dono, ele tava emotivo, ele tava com a Ele adrenalina tava, na ele hora. queria. Ele Eu queria. vi as duas reuniões. A primeira e a que Ah, você tem essa, é? participou. A indústria, os contadores não deixam os caras investir, não? Não, é porque nessa, o contador era mentor do cara. Entendeu? Aí na primeira reunião, na R1, só foi o dono. Gostou demais, na R2 ele foi com o cara. Aí o cara Não. fez um monte de objeção, tá lá, chama Limpec, tá lá no Podflix. Veja, é legal demais. Então vocês dois precisam disso, gente, ó. Discurso de cold call, estrutura melhor essa apresentação 1 de vocês. A apresentação 1 é um pouquinho da sua empresa, faz pergunta, como é que você aplica ali aquelas dores que ele tem, como é que você resolve nas funcionalidades, nos entregáveis, e finaliza a reunião e pede permissão para uma segunda. Faz sentido eu fazer um projeto para você? Porque a pessoa geralmente ela fica curiosa. Projeto, para mim, especializado, ela não tem nada a perder, Uhum. tá? Porque Essa reunião 2 tem que ser agendada o mais rápido possível, né? o Da mais reunião. rápido possível, Por tá? exemplo, se eu tô na reunião 1, falo com ela, vamos marcar pra amanhã já, bom, se ela tiver disponibilidade, sim, se não, jogo um dia depois. Exato, tá? 2 dias é o ideal, porque um dia fica parecendo que você já tem algo muito pronto, tá? Então 2 dias, dá um tempo da pessoa digerir, porque ela tem que digerir tudo que você falou com ela também. Uhum. No segundo dia, cara, ela tá assim, porra, já entendi, eu já investigou, já viu uma referência, tá? Então 2 dias é o ideal, entre a reunião de mapeamento, a R1 e a R2. Uhum. Essas Ou objeções de, tipo, tem que ver com o meu sócio, tem que ver com o meu esposo. isso é natural. O que eu faço? Eu viro. Geralmente, indústria, eles nunca tomam decisão assim na hora. Porque são outras pessoas que influenciam. Eu já falo assim: você vai conversar com o seu sócio? Beleza, eu já tinha até premeditado que você ia precisar conversar mesmo. Vamos fazer o seguinte: eu vou te mandar no seu WhatsApp, seu e-mail, a minuta de contrato, ou seja, o exemplo do contrato que eu trabalho aqui. Você tem um contrato, Gabriel? Tem. Você vai me mandar esse exemplo, sem nome, sem nada. Só com o valor lá, quanto que é no contrato. Vou te mandar a minuta do contrato e essa apresentação aqui. Que é a apresentação dela. Tem estado anterior, estado desejado, estado atual, estado desejado. Então é para ela vai querer aquela apresentação. E eu volto a entrar em contato com você na quarta-feira. Se for na segunda, na quarta-feira eu posso entrar em contato com você? Porque se é conversar com o marido, você vai encontrar seu marido hoje. No mais tardar Uhum. amanhã. Na quarta, às 5 eu posso voltar a retornar o contato para você? Aí já liga, já, né? Eu mando mensagem no zap. Liga. Liga. Liga, né? Tem que ligar. Beleza? Estrutura, passei a estrutura para vocês aqui, mentoria mesmo, hein? Vocês merecem. Vocês apareceram, vocês foram os únicos que apareceram, vocês merecem muito. Talvez eu vou disponibilizar essas aulas aqui só para vocês dois, tá? Ficar danada de graça pros Olha outros, não. só. Aproveita. Beleza, então? Beleza, Romulo. Ajudei em Nossa, alguma coisa? Ajudou. Imagine se não. Então tá bom, espero que sim. O negócio colocar em agora é prática. bota em prática, filho. Acelera aí, bota em Gravar alguns movimento. criativos amanhã. É isso aí, vai pra cima, tá? E é isso, galera. Não tem muito segredo não. Não é difícil vender, tá? O difícil é ser simples. Fazer o feijão com Difícil. arroz bem feito vende, né? O difícil é ser simples. Nossa, tô me escutando mesmo. E outra coisa, vocês não precisam achar que número de coisa entregue significa valor. O valor tá na simplicidade. Entrega 2 coisas, cara. Entrega assim, ó, resume, o que eu vou resolver da vida da pessoa? Atendimento, Uhum. não vai perder atendimento e eu vou ter mais venda, tá? Vou ter um posicionamento melhor dentro do meu mercado e vou ter mais venda. São 2 coisas que se resolvem, é claro, é simples, a pessoa fala, ok, eu vou investir nisso porque eu vou ter essas 2 coisas. É diferente de, eu vou ter que investir R$ 3.000, mas aí vão ser quantas coisas mesmo? É 10, aí funcionalidade, aí tem o prazo de entrega. Aí, que dia que ele vem mesmo na empresa? Será que ele vem mesmo? Tá vendo que muita coisa gera mais objeção? Sim. Sejam simples. Fico no aguardo de vocês do discurso de coach call. Vocês têm até 9 horas da segunda-feira, que é a próxima mentoria. Olha só. Bastante tempo, então. Tem bastante tempo. Nossa, Uai. Será? Beleza. Amanhã é sexta, hein? Não vem Tem. fazer compromisso que vocês não conseguem, não.
Cê lembra que eu já contratei, eu já tive muito funcionário, eu sei como é que é. Vocês não são meus funcionários, não, mas eu entendo sobre enrolação, viu? Tá bom? Já tá até pronto aqui já, ué. Aí, ó. Não, mas na hora que quiser, eu vou abrir lá o canal lá pra gente falar sobre. E na hora que vocês Inclusive, quiserem, vou vocês me testar chamam. amanhã já. Vou testar amanhã aqui o do Code Call e da Gatekeeper já. Show. A internet não vai dar segunda. Nossa senhora. Vamos fazer só os stories aqui, gente, rapidinho. Aí, gostei do coraçãozinho, hein? Quer que Sim. manda o coração? Coraçãozinho assim. Show. Beleza? Qual que é o seu arroba? Não sei se eu te tenho no Instagram. O Fernando eu tenho no Instagram. Qual que é o seu E o arroba? Gabriel Toledo. Assim, ó. E o Igual do Marcos Paulo. Toledo. Show de bola. Conhece o Marcos Paulo? Marcos Paulo? Que Aham. Marcos Paulo? É de Goiás. Essa não é de Goiás, né? Essa é de Belo Horizonte. Nossa, Verdade. legal. Como da combustível da Belo Belo Horizonte. Horizonte. Beleza então, queridos? Bom Beleza. tê-los aqui. Obrigado pelo papo, tá? Eu que agradeço, viu, Romulo? Obrigadão, Romo. Boa sorte pra vocês aí. Bora pra cima. Falou, Pra Toledo. todos nós. Quero Valeu. Tchau, ver tchau. Valeu, em Fernando. breve. Quero ver o faturamento de vocês somado lá. Já tem 118 mil de faturamento na comunidade. Mal começou. Olha só. Valeu então, pessoal. Boa noite pra Valeu. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.